Mais um BR-22 Rômulo Souza. Eu sou o Rômulo Souza, mas pode me chamar de BR-22. Beleza? Rapaz, e hoje, dessa semana que nós vamos estar celebrando a independência do nosso querido Brasil Baranil, eu decidi falar um pouquinho de história, né, cara? Sem falar, sem mencionar também que esse canal, de início de conversa, foi criado para ser um canal de história, mas acabei falando mais de outros assuntos, não é? Então, sem mais delongas, nós vamos falar um pouco de algo que foi importante. Embora seja o feriado da independência, eu vou falar algo que tem a ver com o nosso descobrimento. Sim, vou falar um pouco de descobrimento do Brasil, porque infelizmente tem muitos que acham que o Brasil começou a dar errado quando foi descoberto, né, cara? Então é bom a gente conhecer um pouco a história para quebrar essas falácias, esses mitos, essas piadinhas de mau gosto e blá blá blá. Mas antes de eu mencionar o assunto, antes de tocar no assunto que hoje vai ser sobre os templários, né? Aquela mendigância de se inscrever no canal, apertar o sininho, comentem, ajudar o canal a crescer. Não só esse canal, mas outros canais de direita também a ter relevância aqui do YouTube, porque está dando uma rasteira e ajudando a esse canal, compartilhando, se inscrevendo, apoiando esse canal. Pode ter a certeza, nós vamos estar preservando as girafas voadoras da Amazônia. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto. E sobre o que nós vamos falar neste vídeo que tem a ver com o nosso descobrimento? Vamos falar sobre os templários. Sim, os templários, aqueles cavaleiros da época das cruzadas que andavam acima e para baixo, montados em seus cavalos, vestidos de branco com uma cruz no meio do peito, não é? E assim, velho, e qual foi a importância dos templários? Sabemos que quem conhece sabe que a ordem foi criada em 1118 e teve uma importância muito grande naquele período. Aliás, hoje em dia muitos têm sempre quando tem alguém que critica o cristianismo, fala, mas a igreja matou muitos muçulmanos, tá? E muçulmanos não mataram ninguém da igreja, beleza, tá? Fomos nós que fomos lá provocar briga com os caras, falou. Mas o negócio é o seguinte, independente disso, a importância das cruzadas para a nossa história é que o Império Islâmico era um império em ascensão. Se não tivesse tido as cruzadas, os árabes teriam adentrado a Europa e teria matado muitos cristãos, então não teríamos o cristianismo hoje, não é? Tem certos assuntos sobre isso que eu vou comentar em outros vídeos de história, não é, cara? Mas uma das importâncias das cruzadas foi que ela manteve a moralidade judaica cristã, que é uma das bases da nossa sociedade atual. Bem, e os templários estiveram fazendo a sua participação, não é? Bem, uma coisa interessante sobre os templários é o seguinte, é que eles eram muito ricos, eram pessoas de posses, né? Querendo ou não, a guerra sempre traz algum lucro, né? Seja para os vencedores, para quem se beneficia e tudo mais. E os templários eram uma ordem religiosa, guerreira, que acumulou muitas riquezas, não é? E havia um certo rei da França, né, chamado Filipe IV, que tinha umas dívidas com os templários, só que ao invés do cara pagar as dívidas, o cara decidiu dar um golpe, companheiro, decidiu dar um golpe. Chegou o dia, ele tinha influência com o Papa na época, o Papa Clemente V. E o que aconteceu? Ele chegou com uma acusação contra a ordem dos templários. Não importa o que os templários tinham feito no passado em prol da cristandade. O rei da França chegou. Sempre tem que ter uma França, né, cara? Sempre tem que ter uma França. Esses dias nós temos tido problemas aí com o tal de Mané Macron. São franceses, né, cara? Sempre se interferindo na história dos outros. Então o que acontece? Chegou com a acusação de heresia contra os templários. Gente, e o negócio é o seguinte, aquela época medieval, época das cruzadas, era um negócio muito complicado, porque se eu quisesse destruir a vida de alguém, o cara não precisava levantar um dedo, bastava uma acusação, né?
Ah, não vou com a cara daquela mulher. Chego diante de uma autoridade eclesiástica e falo, ó, sabe aquela mulher ali, ó? Sabe aquela rapariga, minha filha? É uma bruxa. Cara, pode ter certeza, eu acabei com a vida da mulher. Por quê? Porque naquela época de Inquisição, ia pegar essa mulher, ia torturá-la até ela confessar. E se ela não morresse por causa das torturas, ela ia morrer por causa da acusação. Por quê? Porque cansada de ser torturada, ela ia dizer o quê? Ah, sou uma bruxa, beleza, o que vai fazer? Vai ficar presa e depois livre? Não, ela ia ser morta. Olha só que coisa triste. Ia morrer debaixo da acusação de bruxaria. Ou seja, você podia escolher, ou você morre pela tortura, ou você morre pela acusação. Pela confessação de uma bruxaria que você nunca fez. Olha só que coisa triste. Não, engraçado que naquela época ainda tinha um teste, não é, cara? O Templo do Mar tá criando um teste. Ah, como é que eu vou saber se a pessoa é uma bruxa ou não? Ah, simples, joga ela no rio com uma pedra amarrada do pescoço. Se sobreviver, é uma bruxa. Bota pra fogueira. E se não quiser, e se não sobreviver, morrer afogado? Ah, gente, não era uma bruxa. Vamos rezar uma missa em prol da coitada. Meu Jesus, né? Ou seja, acusações como heresia e bruxaria eram coisas terríveis. Então, toda a ordem foi perseguida por a sentença do Papa, que aderiu à acusação de heresia do rei francês Filipe IV. O que aconteceu? Muitos países da Europa não deram abrigo aos templários. Porém, o reino de Portugal, né, deu a acolhida aos templários, né? Essa acusação que saiu em 13 de setembro de 1307 fazia com que eles fossem perseguidos em qualquer lugar, mas Portugal deu o abrigo, né? Com isso, os templários, em agradecimento, o que eles decidiram fazer? Usaram os seus tesouros, construíram muitos monastérios, bibliotecas, castelos e principalmente patrocinaram, financiaram as expansões marítimas de Portugal. Expansões essas que levaram ao descobrimento, né, de muitos locais, feitorias ao longo da África e principalmente descobriram o nosso país, o nosso querido Brasil, Baranil, né? Porque, vocês já pararam para perguntar por que nas caravelas de Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama sempre tinham aquelas cruzes? Simples, aquelas cruzes eram o símbolo da Ordem da Cruz de Cristo. Ou seja, Pedro Álvares Cabral, assim como toda a sua esquadra, eram pertencentes à Ordem dos Cavaleiros Templários. Eles eram cavaleiros da Ordem da Cruz de Cristo. Olha só, sabe o que isso significa? Que todos nós, brasileiros hoje, podemos dizer que somos um pouco herdeiros dos antigos templários. Bem, é um videozinho rápido de história, uma curiosidade. Você já sabia disso? Já ouviu falar sobre isso? Você ainda acredita que o nosso descobrimento é uma piada sem graça de português? Comentem aqui o que você achou. Bem, a nossa história é muito mais rica do que você imagina, rapaz. Nós temos motivos para termos orgulho de ser brasileiro. Bem, termine esse vídeo por aqui. Comenta aí o que você achou, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau. E fui!